Prosseguindo a leitura do meu livro A Quebra da Maldição Hereditária, agora capítulo de número 10, Ezequiel 18. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Oséias 4:6, parte A. Respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22:29. A exegese é a interpretação profunda de um texto bíblico, e é interessante perceber como muitas vezes, como cristãos, somos extremamente simplórios, mesmo Jesus nos dando orientação para sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas, conforme Mateus 10:16, parte B. Com certa frequência podemos perceber em nosso meio muitos que, não fazendo uso do conselho de Jesus, tomam um versículo em determinado texto, ignorando todo o contexto no qual ele está inserido. E fazendo dele uma tese, passam a defender aquilo que interpretaram, ou pior, aquilo que ouviram como interpretação de outros que se consideram os donos da verdade bíblica. De modo algum, podemos ser intolerantes, precisamos analisar os textos em seu contexto e a mensagem deste texto realmente com sinceridade. Vejamos então o que se passa com o texto de Ezequiel, capítulo 18. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Ezequiel 18, versículo 20. Tudo o que está escrito no Velho Testamento está em absoluta concordância com o Novo Testamento, e é exatamente o que vemos acontecer com o texto acima. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, verso 23. Desta forma, podemos concluir que esses dois textos falam do mesmo assunto, da lei da responsabilidade. Ou seja, cada um é responsável diante de Deus por seus próprios pecados. No contexto do povo de Israel, que foi enviado para o cativeiro por 70 anos, exatamente porque tinham abandonado o Senhor, eles e seus antecedentes, as gerações anteriores e aquela atual, teriam que passar por aquele período de cativeiro. Aquela geração não admitia ter que ir ao cativeiro e então passaram a colocar a culpa nos seus pais, nos seus antepassados. Deus os admoesta a entender que eles também tinham culpa, pois haviam alimentado as iniquidades dos seus antepassados e assim deveriam ir ao cativeiro. Existem comentários interessantes sobre o capítulo 18 de Ezequiel que quero fazer referência aqui, como encontrado na Bíblia de Estudo de Genebra. Ezequiel 18, 1-32. O exílio não resultou dos pecados de uma única geração, antes a contínua desobediência de Israel através de muitas gerações, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje, segundo Coríntios 21, 15. Finalmente, atraiu julgamento contra Judá. A culpa acumulada da nação estava sendo julgada por Deus nos acontecimentos que resultaram na destruição de Jerusalém. A reação dos exilados foi questionar a justiça de Deus. O provérbio popular, verso 2, conforme Jeremias 31, 29, de fato dizia: a culpa não é nossa, estamos sendo castigados pelo que não fizemos. Nossos pais pecaram e nós é que estamos pagando o preço. Ezequiel replica, enfatizando que Deus responde de acordo com os atos de cada indivíduo e geração. Os exilados não podem escapar da sua culpa. Eles também estavam sofrendo por seus próprios pecados. Jeremias 31, 29, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Este provérbio foi usado pelos exilados para lançar a culpa nas gerações anteriores quanto ao desastre do exílio. Ezequiel 18, 2. Possivelmente com base na compreensão errada de Êxodo 20, verso 5, Números 14 e 18. Jeremias 31, 30. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer frutas verdes, os dentes se embotarão. O princípio que diz que cada pessoa é julgada individualmente é longamente elaborado em Ezequiel 18, 4, 32, conforme Deuteronômio 24, 16. O argumento é que a geração que então vivia merecia plenamente o castigo, embora a culpa da nação tivesse sido contínua. Jeremias 7, 13, Jeremias 11, 7 e 8. Aqui a fonte é Bíblia de Estudo Genebra e eu apliquei esse estudo aqui. Então podemos concluir, digo eu, claramente que o juízo de Deus vem com a visitação pelos pecados e iniquidades praticados nas gerações anteriores, porém alimentados por aquela geração, o que não é diferente dos nossos dias. Pecados repetitivos dos nossos pais antepassados, já citados anteriormente e nunca confessados, trouxeram consequências para a nossa geração. Nossos pais ou antepassados, como citamos antes, nossos pais antepassados pecaram e já não existem mais, porém nós levamos o castigo de suas iniquidades,
seus pecados nunca confessados. Lamentações 5, verso 7. Deus é absolutamente justo. Pecados praticados e nunca confessados não caducam, não perdem a validade. Afinal, Jesus morreu na cruz pagando o preço por todos os pecados e iniquidades de toda a humanidade. Deus leva muito a sério a questão da herança. Se simplesmente ao morrer a pessoa anulasse em sua linhagem geracional o registro daqueles pecados praticados, por que razão Jesus precisaria então ir à cruz pagando o preço? O preço foi pago. Então é uma questão de nos apropriarmos daquilo que ele fez na cruz do Calvário, onde o preço foi pago. Tomando posse daquilo que ele fez, pagou o preço pelos pecados e quebrou as maldições.